ao teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido ao teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem, com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem, com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro. Pedro Beat. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido ao teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido ao teu altar. Uma coisa eu te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme. O meu ser. De dentro para fora, né, não, gente? Transformar o nosso ser. E aí, suas prósperas, seus prósperos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de nós. Que Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossas finanças, sobre tudo aquilo que Deus está construindo e colocando nas nossas mãos, através de vocês, através de nós, e que o manto da invisibilidade do Senhor possa
descobrir vocês, a todos que vocês amam, enquanto vocês trabalham esse processo, enquanto trabalhamos esses processos. Como vocês estão, gente? Estão muito animados? Gente, nossa, nós estamos muito animados, né? Não, fala sério. É muito bom, né? Começar o dia assim, na presença do único que pode mudar qualquer coisa na nossa vida, não é verdade? E isso define o quê? O restante do nosso dia. Como a gente fica um pouco cansado, né? Um pouquinho mais de sono depois, mas depois você vai acostumando e você vai percebendo como é diferente o rendimento do dia que a gente começa assim, não é verdade? Quem percebe a diferença? É muita diferença, né? E isso vocês têm que levar para a vida, porque quando vocês passam por esse processo, por essa mentoria, vocês têm que aprender que o primeiro encontro do dia sempre tem que ser com Deus. E se você coloca uma música que te conecta com Ele, não é diferente? É diferente, muda a sua energia, muda a sua frequência. E nós somos como o melhor celular do mundo, gente. O melhor celular, que é o iPhone, né? Que eles falam. Ele é muito rápido, né? Mas mesmo ele sendo muito rápido, ele demora um tempinho para reiniciar quando você liga ele. Ele acaba a bateria, ele precisa conectar na fonte. Qual que é a nossa fonte para recarregar? Senhor, então, você começar a primeira do dia cantando, orando, falando com Ele, colocando o seu coração, é recarregar a energia no lugar certo. E às vezes tem pessoas que estão sempre em tantos ambientes, às vezes ambientes físicos e também ambientes da mente, que você precisa de recarregar essa energia mais de uma vez no dia, tá? Fica essa dica para vocês. E hoje nós chegamos ao 7º dia da nossa jornada de oração e jejum, dos 21 dias da liberdade financeira. Gente, a pergunta de hoje é: quem você seria se você não soubesse o que ninguém ao seu redor conquistou? Quem você seria? Se você não soubesse o que ninguém ao seu redor conquistou. Pensa nisso. Se você não soubesse quanto algumas pessoas ganham, se soubesse qual carro comprou, se não tivesse visto a casa, se não soubesse quantos seguidores possui, se não tivesse visto viagens, se não conhecesse a idade que ela conquistou aquilo, você ainda pensaria, nossa, eu tô com a minha vida atrasada? Quem aqui já ficou pensando, nossa, eu tô atrasada? Quando começa a descobrir as coisas. Começa por quê? Porque a gente começa a se comparar. Nossa, mas eu tô atrasada? Não fiz. Daí a comparação, essa pergunta é muito importante, porque talvez parte da nossa insatisfação não venha daquilo que realmente nos falta. Porque nós, às vezes, carregamos uma insatisfação tão grande de que drena a nossa energia e não deixa a gente ir para a próxima fase. Mas muitas delas não é sobre aquilo que nos falta, mas talvez seja daquilo que começamos a acreditar que deveríamos já ter, depois de olhar o que é a vida de outras pessoas. E é isso que Deus quer tratar aqui hoje. Hoje é um assunto assim que muitas pessoas não admitem, tá? Não admitem que tem esse processo, não conseguem enxergar. E a gente precisa olhar com clareza para tudo isso. Por quê? Porque se você não olhar com clareza para isso, você nunca vai mudar de fase, tá? Então, a comparação, ela muda o quê? A régua. Imagina que você estabeleceu uma meta. Quero faturar 20 mil. Você chega a 20 mil, fica feliz, até descobrir o quê? Que alguém próximo faturou 100 mil. Aí, o que acontece com os 20 mil? Nada, continua sendo os 20 mil. Mas, emocionalmente, parece o quê? Menor. Por quê? Porque a comparação mudou sua régua. Talvez você tenha sonhado durante anos em comprar uma casa. Você conseguiu, celebrou. Depois você entrou nas redes sociais, ouviu uma casa 3 vezes maior. Sua casa o quê? Diminuiu? Não, mas sua casa perdeu a percepção daquilo que você queria. Esse é um dos maiores perigos da comparação. Ela consegue diminuir emocionalmente uma bênção que objetivamente continua do mesmo tamanho. Você foi lá, atingiu um patamar na sua empresa, você sempre sonhou, mas aí você conheceu alguém que tinha 3 vezes mais, e aí você falou, nossa, mas eu sou pequeno demais, aí você comparou, e aí parece que o que você conquistou não valeu mais nada. Mas o que você conquistou ficou pequeno. Uma pessoa que não consegue perceber, gente, o valor daquilo que ela já recebeu, também tem dificuldade para desfrutar do que ela vai receber depois. Lá em Provérbios fala do coração.
Provérbios 14:30 diz assim, ó, coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Gente, existe, assim, 2 tipos de inveja, vocês vão conhecer hoje, né? E um dos pontos que, em algum nível, é uma inveja que às vezes a pessoa não admite que está com inveja, mas a comparação, ela é um tipo de inveja. E é um tipo de dor, uma dor profunda que você sente, que te machuca. E às vezes não, e existe a inveja, gente, aqui a gente fala inveja, nossa, pessoa invejosa. Não, a inveja não é só aquela que você quer mal para o outro, tirar o mundo. Existe a inveja que você se compara e você começa a se diminuir, que não faz nada de mal para o outro, mas faz mal para você. Existem 2 tipos, existe a da comparação, que você faz prejuízo só você, porque você começa a diminuir o seu valor, porque você está sempre se sentindo menor do que o outro, comparando. Existe, claro, a inveja que é maldosa, que você não que só tem inveja, que você quer tirar o que o outro tem, é outra coisa. Que eu acho que nem a maioria nem tem aqui no nosso grupo esse tipo de inveja, entendeu? Mas a comparação, eu acredito que sim. Tá? Por quê? Porque eu já escutei muitas pessoas, eu fico percebendo que, nossa, um faz e outro não faço. Eu não, nossa, eu quero atingir meu corpo X. Às vezes a pessoa tem corpo perfeito, tá lindo, mas ela quer um nível acima. Por quê? Porque ela tá comparando com as meninas lá da internet, que esse corpo chapado, barriga trincada, ou negócios, ou até vocês que estão na costura mesmo, né? Várias meninas da costura, e vocês comparam com aquela que aprendeu mais fácil, que está tendo mais resultado. Por que você quer que a outra tenha menos? Mas você fica se sentindo mal porque um está conseguindo mais rápido que você. E isso faz muito mal para vocês mesmos. Gente, quando a gente fala de coração, é assim, ó, a gente pode possuir e continuar inquieto, sempre olhando para cima, sempre medindo, sempre pensando, falta, o outro tem mais, o outro chegou antes, eu deveria estar lá, eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente. Nesse estado, até uma conquista, qualquer micro conquista, tem até vergonha de falar, e você não consegue comemorar. Por isso que liberdade financeira também precisa incluir liberdade da necessidade de usar a vida dos outros como medida para a minha. Existe uma diferença entre comparação e referência, tá, gente? Existe referência. Isso é muito importante. Eu não quero ensinar você a parar de observar pessoas que estão à sua frente. Isso seria desperdiçar aprendizado, tá? Porque a gente pode olhar quem está mais à nossa frente e modelar e aprender. O problema é como você olha. Você pode olhar para alguém e pensar, ela conseguiu e eu sou um fracasso, eu sou burra, eu não consigo, eu não dou conta, eu nunca consigo dar nada. Isso é comparação. Quando você começa a se sentir mal, porque você não está conseguindo fazer, é comparação. E você pode olhar o que essa pessoa fez que eu ainda posso aprender como admiração, como motivação, como inspiração. O que essa pessoa fez que eu ainda posso aprender? Isso é referência. Percebe a diferença, gente? Comparação mexe com a nossa identidade, referência produz o quê? Aprendizado. Então, a pessoa bem-sucedida pode ser uma ameaça à sua autoestima ou uma fonte de informação. Depende do lugar de onde você olha. Então, a prosperidade do outro pode revelar o quê também, gente? Um desejo seu. Então, como que a gente trata isso? Vocês têm que entender a raiz de tudo isso. Ninguém ensina isso, gente. Ninguém ensina do jeito que eu vou ensinar para vocês aqui, o que eu vou falar para vocês. Eu vou ensinar para quem sente comparação aqui. Para vocês como investigar a raiz por trás disso, para vocês saírem da comparação. Porque não adianta eu só falar assim, para de comparar se tem sofrimento. Não, eu tenho que ensinar por que isso está te gerando para você sair disso. A gente vai no nível mais fundo aqui. Talvez você veja alguém prosperando e sinta um incômodo. Ou talvez imediatamente se condena. Eu estou me sentindo mal, eu estou com inveja, ou eu estou com isso, eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar, eu sou burro. Você começa a denegrir você. Você tem que fazer o quê? Outra pergunta para você. Qual que é a pergunta que você faz para você? O que você viu alguma coisa que mexeu com você, você se sentiu mal, seja porque você está se cobrando, seja por qualquer motivo que for, você tem que olhar para você e falar o que exatamente essa conquista mexeu comigo. O que essa conquista dessa pessoa mexeu comigo? Talvez não seja o carro, talvez seja a liberdade que o carro representa. Talvez não seja a casa, talvez seja o que a segurança que uma casa representa. Talvez não seja o faturamento, talvez seja o reconhecimento.
Talvez não seja a viagem, talvez seja a liberdade, o descanso. Talvez não seja o casamento daquela pessoa, talvez seja a sensação de ser cuidado. Percebe? Talvez não seja quando aquela pessoa conseguiu executar aquela tarefa que foi proposta, talvez seja apenas o reconhecimento que eu tenho necessidade ainda. Percebe? Às vezes a gente está brigando com as coisas erradas. A conquista do outro apenas tocou um desejo nosso que ainda não foi o que nomeado. Então a gente precisa de nomear o que eu quero, o que eu realmente quero. E isso muda completamente o exercício nosso de hoje. Porque a comparação, ela vira o quê? Um espelho. Imagina o que a pessoa diz, quando eu vejo mulheres crescendo profissionalmente, eu fico incomodado, será que eu não poderia simplesmente dizer, em vez de eu dizer assim, nossa, para de sentir que está com inveja, fulano? Não. Deixa de dizer essa pergunta, como é que você poderia falar? O que exatamente me incomoda quando eu vejo pessoas prosperando e eu não? O que realmente está me incomodando? Talvez a pessoa vai responder assim. Talvez é porque elas têm coragem de aparecer e eu não. Ou então, talvez questão de não seja, talvez, entende? Talvez não seja nem questão de dinheiro. Talvez seja só uma questão de querer, de um desejo reprimido de ocupar um lugar, de ocupar um espaço. Outra pessoa diz assim, eu fico incomodada quando eu vejo alguém viajando demais, porque não trabalha, parece que a pessoa já tem a vida, nasceu com a vida ganha. Qual é a pergunta que você tem que fazer? O que essa viagem representa? E a pessoa vai responder, liberdade, descanso, talvez. O problema, agora a gente tem que descobrir, uma coisa, o problema talvez não seja a viagem do outro. O coração está dizendo, eu também desejo liberdade. A gente incomoda quando a pessoa é elogiada porque ela fez uma conquista aí numa meta que foi proposta e eu nunca fui elogiada, ninguém nunca. A pergunta talvez, eu estou com inveja ou eu estou me sentindo incapaz. Não, que essa conquista dessa pessoa, o que eu gostaria dessa conquista? O reconhecimento. Talvez a minha necessidade aqui seja reconhecimento, porque eu também quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Então, essa informação, ela já vai te dar direção para onde você tem que olhar. E não, a gente não tem que usar o sentimento para se condenar. A gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo e usar o quê? Para se conhecer. O outro é só um espelho daquilo que a gente carrega dentro da gente. O que está acontecendo em volta da gente é só um espelho de dentro. Se eu acho que o outro tem inveja de mim, talvez eu tenho esse receio ali talvez tenha inveja de alguma coisa do outro, mas essa inveja, o que a gente fala? É uma comparação de algo que eu estou buscando, talvez seja o quê? Uma casa, uma família, um casamento, uma tranquilidade de fazer as coisas, um reconhecimento, o que é? O que é por trás daquilo que eu estou buscando? A gente tem que usar para se conhecer o que eu tenho que tratar por trás daquilo. Então, quando surgir comparação, não faça apenas, eu nunca consigo nada, Deus nunca me dá nada. Você tem que perguntar, Pai, o que isso está revelando aqui dentro do meu coração? Qual é o desejo? Qual é a ferida? Qual é a ambição legítima? Talvez é uma necessidade de aprovação, talvez é uma meta que você abandonou, talvez é um chamado que você tem adiado, talvez simplesmente é uma área em que você precisa crescer. A comparação, ela deixa de ser apenas um inimigo, tá? E ela se torna o quê? Um diagnóstico. Então, quando eu trago esse assunto, é para vocês aprender a viver esse movimento, olhar para o diagnóstico por trás daquilo, porque não tem como atingir liberdade financeira se você fica na energia da comparação, da dor. Então, a gente tem que usar, quando surgir, transformar isso, entender por que eu estou me comparando e qual é o sentimento, a emoção, a ferida por trás disso. O problema começa quando você pega esse diagnóstico e transforma o quê? Em ressentimento contra a pessoa. Que não é o caso aqui da gente aqui na nossa mentoria, tenho certeza que não. Mas tem pessoas, gente, que ela pega o que ela está sentindo, ela não olha, ela não só machuca ela transforma em ressentimento contra o outro e deseja tirar o que é do outro, prejudicar o outro, culpar o outro,
que daí é a inveja malvada que todo mundo tem, fala, sabe? Que te mata, né? O pessoal fala. Mas para mim, eu não vejo que nenhuma inveja para mim me atinge, sabe por quê? Eu aprendi com um mentor que eu tenho, chamado Pablo Marçal, que conhece o Pablo Marçal. O Pablo, ele ensina assim, ó, que a inveja, ela é só uma energia, uma frequência. Então, você tem que aprender o quê? Quando ela chega, você tem que aprender a capturar, você canaliza, captura, é o CCC, converte, captura, converte e canaliza. Então, você captura. Ah, bateu, a inveja veio, eu vou capturar, eu vou converter ela numa energia, porque é uma energia, gente. Eu vou converter ela naquilo que eu quero, eu vou focar nos meus sonhos, nos meus objetivos, eu vou canalizar o que eu quero. E aí, bem, eu uso a inveja do outro para crescer mais rápido ainda. Entende? Então, o outro, percebe que a inveja, eu vou capturar aquilo, eu já vou começar a pensar o que eu posso fazer, o que eu posso criar, e vou canalizar naquilo e vou crescer mais. Então, ele ensina muito sobre isso. Tudo ele usa esse CCC. Captura, converte, canaliza. É muito interessante, tá? Então, assim, por isso que eu aprendi há muitos anos com ele, desde quando eu comecei a seguir ele, em 2018. Eu acordava às 4h59, tá? Para fazer os movimentos que ele fazia às 4h59, por muitos meses, muitos anos. Por isso que para mim é mais leve fazer esse movimento. E eu aprendi isso, então eu nunca tive problema com medo de inveja, essas coisas. Ah, falando, nem aí. Mas tem gente que tem problema com isso, então tem que aprender esse CCC. Captura, canaliza, converte e canaliza no que você quer. Mas aqui o nosso assunto maior não é sobre esse tipo de inveja, porque eu sei que aqui a maioria das pessoas não tem esse tipo de querer destruir ninguém aqui. Mas pode ter da comparação que está se machucando. Então, às vezes a pessoa fala, por que eu fulano e não eu? Será que Deus ama mais o outro do que eu? Gente, a pergunta aqui, qual que é o problema dessa pergunta? Ela coloca a conquista da outra pessoa e a sua como se fosse mutuamente excluentes. Não é assim, o outro pode conquistar mil coisas, mas você também pode. Sabe por quê? Porque o universo é próspero, é abundante. Então não é assim, o outro conquistou e eu vou perder. Ah, o outro recebeu, eu fiquei sem. O negócio do outro cresceu, o meu acabou. Não, o outro foi reconhecido e eu fui esquecido. Jamais, gente. O outro cresceu, eu vou me esperar crescer mais ainda. O universo é próximo. Quando você sente isso, é porque você está na mentalidade de escassez. Aplicado o quê? A pessoas. Quando você acha que o outro vai roubar sua ideia, o outro vai fazer aquilo que você... vai roubar seu produto, vai roubar isso, e você não vai tirar de você, é uma mentalidade de escassez. Porque o universo é próspero e abundante. Então, existe uma pergunta melhor do que essa. O que a conquista do outro mostra para mim que também é possível? Gente, eu tenho muito isso. Se eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu não fiz ainda, eu falo, nossa, isso é possível fazer, então eu também consigo. Então, para mim, me inspira tanto, mas me motiva tanto. Eu não tenho esse problema com a inveja mesmo, esse problema que eu nunca tive mesmo. Esse aí é uma dor que não é coisa de comparar com outros, não é uma dor minha, vou te falar, eu tenho vários tipos de dores, mas não essa. Mas assim, porque eu sempre olhei como motivação, eu sempre olhei como inspiração, que o outro conseguiu, eu também vou conseguir. O que eu posso aprender, o que eu posso melhorar. Então, eu sempre olhei nesse sentido. Então, gente, a conquista do outro, ela pode virar uma evidência de possibilidade. Uma coisa que não foi feita, quer dizer, o outro fez, puxa, é possível acontecer isso, é possível realizar isso. Então, bora fazer, bora organizar para fazer. Então, gente, você tem que ter uma cuidado agora. O que é o cuidado que a gente tem que tomar? Que nem toda vida que você admira é uma vida que você deseja viver. Às vezes você vê uma conquista de uma pessoa, o preço que uma pessoa pagou, mas você não quer pagar o preço que ela pagou. Você vê a conquista dela, mas você não quer pagar o preço que ela pagou. Raramente a gente vê o custo completo daquela conquista. Você pode admirar o faturamento de alguém, mas talvez você não queira a rotina que sustenta aquele faturamento. Pode admirar o tamanho de uma empresa, mas talvez você não queira liderar 200 funcionários. Pode admirar a exposição, mas talvez você não queira pagar o preço da exposição. Pode admirar o patrimônio, mas não sabe os riscos assumidos para construir aquele patrimônio.
Então, antes da gente transformar a vida também de alguém em meta, você tem que perguntar: eu quero o resultado e também estou disposto a viver o processo que exige esse resultado? Gente, tem pessoas que é da influencer digital, né? Que é do Instagram, que tem milhões de seguidores, ganha milhões de YouTube, de um monte de coisa. Ganha muito dinheiro mesmo. Eu, Fran, de verdade. Não, esse daí não é uma conquista que me motiva, porque eu não tenho desejo de pagar esse preço, de ficar expondo minha vida, de ter que ficar ali todo dia fazendo. Não é um preço que eu gosto, que eu estaria disposta a pagar. Então, não é algo que eu admiro, que eu quero realizar. Nesse sentido, entendeu? Que eu tenho um desejo, pode até acontecer, mas tem que ser uma coisa de uma forma muito leve, muito natural. Não com a meta do aquele objetivo, porque não é um preço que eu quero pagar. Então, a gente tem que olhar para isso. Peraí, eu estou disposta a pagar esse preço também? Porque às vezes eu quero a conclusão, mas não quero pagar o preço. Tudo tem um preço. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Eu quero o resultado, mas também tem que estar disposto a pagar o processo, a viver o processo. Então, essa pergunta, o que acontece? Ela protege você de copiar os sonhos dos outros que não são seus. De querer aquilo que não é, porque às vezes você está vendo o sonho de outro, e está dando certo, e vai, tal, tal, e o preço é muito grande, porque quando o sonho é seu, gente, de verdade, o preço não é tão alto assim. Quando você prospera num sonho que é seu, não dá burnout, não é sacrificante, não é pesado, é leve. Agora, quando você quer ter a conclusão, quer fazer o sonho do outro, quer fazer tudo outro, sabe que não é o seu sonho, o preço talvez vai ser muito mais pesado. Você tem que analisar, é isso que eu quero te ensinar para vocês hoje. A medida precisa nascer do quê? Do seu próprio propósito, do seu próprio sonho. Essa é a grande chave do nosso encontro de hoje. Bacana, hein, Rê? Hoje é a grande chave do nosso encontro de hoje, gente. Talvez liberdade financeira para uma pessoa seja construir uma empresa nacional. Para outra seja o quê? Trabalhar 4 dias por semana. Para outra pessoa seja prosperidade pode significar patrimônio. Para outra, tempo com os filhos. Para outra, capacidade de financiar projetos sociais. Para outra, independência para servir em missões. Para outra, sair da dívida, dormir em paz. Então, a gente precisa de perguntar: qual é a minha definição de uma vida próspera? Qual é? Qual é a sua definição de uma vida próspera? Exatamente a sua, não é de ninguém. Não é do que ninguém te impôs para você. Qual é a sua definição de uma vida próspera? Se você não definir isso, o mundo vai definir por você. E aí, toda vez que alguém comprar algo maior, você precisar de algo maior. Toda vez que alguém faturar mais, seu faturamento vai parecer insuficiente. Toda vez que alguém crescer, você sentirá que ficou para trás. E isso é uma prisão. Liberdade começa quando você conhece a sua própria medida. Paulo dá uma pista muito importante sobre isso. Lá em Gálatas, ele fala assim, ele adverte contra a vanglória, a provocação e a inveja. Alguns versículos depois aparece um equilíbrio precioso. Fala, examine cada um os próprios atos. A ideia é muito poderosa para hoje. Em vez de você viver examinando a vida do outro, examine a sua própria caminhada. Você cresceu? Você aprendeu? Está mais responsável? Está administrando melhor? Está tomando decisões mais maduras? Está mais perto do propósito de Deus? Colocou em seu coração o que Deus colocou em seu coração? Está mais perto do que Deus vem colocando no seu coração? Essas são comparações úteis. Não é eu versus outra pessoa, mas eu de hoje versus o que eu estou sendo chamada para construir. Então, a comparação mais saudável é com a sua própria caminhada. Aqui está algo que eu quero que você guarde. Talvez há 6 meses você não olhava para as suas contas. Talvez há 6 meses você não levantava mais cedo. Talvez há 6 meses você não tinha o seu primeiro encontro com Deus, a sua primeira hora do dia. Você não tinha um dia começando um dia animado. Talvez há 6 meses você não via possibilidade de crescimento no que você fazia. Talvez há 6 meses atrás você gastasse tudo que recebia. E hoje você começou a planejar. Isso é crescimento. Talvez dinheiro gerasse pânico para você e hoje você consegue sentar e analisar. Isso é crescimento. Talvez cobrasse muito abaixo do valor. Hoje você começou a rever isso. Isso é crescimento.
Talvez você sentisse culpa por receber, agora está aprendendo, isso é crescimento. A sua única medida for, se a sua única medida for patrimônio de outra pessoa, conquistas de outra pessoa, você pode ignorar o que? As transformações gigantescas que está acontecendo dentro de você. E aí você acaba aqui não tendo gratidão, não exercendo a gratidão, você sabe que a gratidão tem a mesma frequência do dinheiro, da prosperidade? E aí isso impede você de ser grato às vezes. A gratidão, ela não cria o que acomodação dentro de você. E aí você não consegue agradecer pelo que você tem, porque você acha que você está desistindo daquilo que você quer construir. Não, você tem que agradecer pelo que você tem, enquanto você constrói a casa dos seus sonhos. Eu sou profundamente grato por essa casa, enquanto eu estou construindo a casa dos meus sonhos. Eu sou profundamente grato a essa renda que eu tenho, enquanto eu estou construindo um aumento de renda. Eu sou profundamente grato pelo meu negócio atual, enquanto eu estou profissionalizando e construindo um negócio que sustenta um crescimento maior. A gratidão saudável diz: eu valorizo o que eu tenho enquanto construo aquilo que desejo. Não é conformismo também, entende? Tá bom, não é isso, não é sobre isso. A comparação, ela diz assim, ó: só conseguirei valorizar quando a minha vida, quando ela parecer com a de alguém, ou quando eu atingir tal coisa igual a de fulano. Não, eu agradeço hoje o que eu tenho, enquanto eu construo aquilo que eu desejo. Essa é a diferença. A gente chegamos numa prática importante aqui. Eu quero que vocês se reflitam aí com vocês. Quando alguém próximo prospera, qual que é a sua reação? Você consegue dizer: nossa, que bom, parabéns, Deus te dê sabedoria para administrar tudo isso? Com o coração mesmo, dentro do seu coração, sair isso do seu coração, sem sentir que isso diminuiu você? Ou você consegue celebrar o outro? Celebrar o outro é um exercício muito de abundância, porque comunica o quê? O seu próprio coração. A conquista dela não é a minha que eu perdi. É isso que liberta você da competição. E entra naquela crença lá, os ricos são desonestos, o ressentimento dos ricos, porque acaba que sendo... Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda, viu? Depois dessa, ficar salva a gravação desde o início, tá bom? Gente, então, isso vai libertar a gente o quê? De competição. Então, a gente pode celebrar externamente, continuar comparando internamente. Então, às vezes eu vou lá e parabenizo o outro, celebro externamente para o outro, mas dentro do meu coração fica aquela vozinha que, nossa, só eu que não consigo. Por que eu nunca conquisto nada? Eu trabalho tanto e não faço nada. Eu faço tudo que eu faço fazer e não dá certo, não vem resultado, não vem. Gente, por quê? Você entra na dor, na comparação. Então, a gente precisa de comemorar de verdade, porque quanto mais eu comemoro de verdade no meu coração o que o outro conquistou, mais eu abro campos e energia para me conquistar também. Então, no seu diário de comparação, você vai perceber esse processo. Eu quero que vocês hoje, vocês podem escrever com vocês. Eu não quero que ninguém traga nada aqui, tá? Hoje. Mas eu quero que você perceba assim, ó. Existe alguma pessoa me desperta comparação, ou uma situação, você vai ter que pensar pelo menos em uma pessoa, se tiver, tá? A gente talvez nem tenha. Mas se tiver, você vai colocar. Pense em uma pessoa que desperta comparação em você. Às vezes não é uma comparação de ruim, mas tipo assim, do corpo, de uma casa, de um trabalho, de um movimento, não sei. Apenas uma pessoa. Você vai fazer uma lista aí no seu caderno, tá? Para você criar esse espelho da comparação. Coloca aí no seu caderno agora, se tiver, coloca uma pessoa. Aí você vai colocar assim, ó, o que eu vejo? Qual é a conquista específica dessa pessoa que mexe comigo? Não vai escrever apenas a vida dela, mas seja bem específica. É o dinheiro que ela faz, ou é a liberdade que ela tem, ou é o casamento, ou é os filhos, ou é o reconhecimento, ou é a coragem, ou é a empresa, ou é o corpo, ou é a casa, ou é a influência. E fazer depois, se vocês quiserem, esse exercício, tá? Mas é importante vocês pararem e refletir sobre isso. Porque senão você não vai achar a raiz de algumas coisas que possam estar limitando vocês. Eu sei que às vezes ninguém, pessoas, no racional, não tem ninguém. Mas você tem que parar e perguntar se realmente tem. Se tem alguma coisa que está se comparando. Muitas pessoas têm comparação, às vezes, é só para se cobrar mesmo, tá? Aí você vai colocar aí. A segunda pergunta é: o que isso representa para mim?
Essa é a pergunta mais importante, gente. O que que eu vejo? Eu vejo uma empresa crescendo. O que que ela representa? Competência e reconhecimento. Aí eu vejo alguém viajando. O que que representa para mim? Liberdade e descanso. Ah, eu vejo alguém sendo cuidado pelo marido. O que que representa para mim? Segurança. Ah, eu vejo alguém com corpo, é, muito corpo, um corpo sarado. O que que representa para mim, de repente, ali, reconhecimento? Sei, vocês têm que anotar aí o que que é que vem para vocês. E ali você vai começar a sair da pessoa e vai entrar o que é no seu coração agora. Qual que é a terceira pergunta que entra no seu coração? Isso é um desejo meu ou uma pressão externa? Vai ficar gravado sim, viu, Silvana? Tá gravando sim. Obrigada por ter lembrado, viu? Isso é uma pressão externa. Essa pergunta pode libertar muita gente. Talvez você descubra o quê? Na verdade, eu nem quero aquilo. Você só começou a querer porque todo mundo parece querer, então você escreve meu desejo ou é uma pressão externa? Você quer meu desejo mesmo ou é só uma pressão externa? Isso é meu desejo ou é uma pressão externa? Se for uma pressão externa, você vai fazer o quê? Você vai soltar. Não vou mais ceder isso aqui. Solta. Se for um desejo verdadeiro, você vai para a quarta pergunta. Qual que é a quarta pergunta? Qual é o meu próximo passo? Se aquilo revelou um desejo legítimo, transforma comparação em movimento. Nossa, eu quero descanso e liberdade, eu quero viajar mais. Então, eu vou para o próximo movimento. Qual que é esse desejo? Se você deseja essa liberdade, qual decisão você começa a construir para ter essa liberdade? Qual é a decisão para começar a construir a liberdade? É uma pergunta. Se deseja crescer profissionalmente, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver? Talvez a decisão para construir liberdade separar o percentual para viajar, começar a separar o percentual para poder criar liberdade financeira, para você poder viver uma vida com mais viagens. Porque se você pode construir um dinheiro que dá um investimento, uma renda passiva para você ter mais patrimônio, você só viver viajando depois. Eu tenho uma amiga minha, gente, de verdade, ela trabalhou aí muito tempo na vida dela, construiu muitas coisas, aí ela construiu um dinheiro grande. Hoje ela tem um rendimento, ela sabe o que ela faz? Ela não tem casa, ela não tem filhos, ela não casou. E aí ela vendeu tudo que ela tinha, investiu tudo. A renda, ela tem vários investimentos aí, a renda que ela tem, ela aluga lugares onde que ela vai, ela fica um tempo no lugar, conhece a cultura, viaja pelo mundo inteiro. Nossa, ela é feliz, assim, é o desejo do coração dela. Ela pagou os preços dela, entende? A gente pode criar um objetivo para poder realizar. Você deseja reconhecimento? Que valor você precisa começar a entregar de maneira mais consistente para você ter esse reconhecimento? Você deseja segurança? Que estrutura você precisa construir para você ter segurança? Então, agora a comparação vai deixar de quê? De produzir o quê? Amargura. E vai produzir o quê? Informação. Informação na sua vida. Aí, a segunda parte desse exercício. Minha própria medida. Agora eu quero que você esquece completamente o outro, a outra pessoa. Você vai escrever assim, ó. Para mim, uma vida financeira próxima significa o quê? O que significa? Escreve aí. Eu quero que você escreva agora, gente. O que significa uma vida próxima para você? Considere aí 5 áreas, pelo menos, assim, recursos. Quanto que é suficiente para você viver uma vida próspera hoje? Quanto que é de dinheiro para viver uma vida próspera? De tempo. Quanto tempo você deseja ter para sua família, para você descansar, para Deus, para você? Quanto tempo para você viver uma vida próspera? Trabalho. Como que você deseja trabalhar? Gente, eu amo trabalhar da minha casa. Isso aí foi uma construção para mim. Eu gosto de trabalhar online, trabalhar a partir da minha casa. Por isso que eu moro em casa, eu moro bem, porque eu gosto de ficar na minha casa. E eu gosto de trabalhar a partir da minha casa. Então, para mim, isso é prosperidade, isso é liberdade financeira para mim também. O que é para você? E eu construí esse movimento, porque nem sempre foi assim.
Eu já trabalhei viajando, mudando de cidade para cidade, gerenciando loja, abrindo lojas, chegando 6 horas da manhã para abrir loja para carregar caminhão, saindo 11 horas da noite, era gerente da loja da rede Casas Bahia. Eu viajava e enfrentava, tipo assim, batia pesado na CLT. Já trabalhei atendendo também 8, 10, 12, atendendo 12 horas por dia. A Marlene, ela trabalhou comigo na Casas Bahia. Nós trabalhamos na época nessa mesma crediária, depois eu virei gerente, tenho que sair viajando, fazendo um monte de coisa. Hoje, eu já trabalhei atendendo 12 horas por dia, fisicamente saí de casa e atendendo presencialmente, muitas horas. Eu quis construir algo online. Foi uma construção para mim, essa liberdade. E você? O que é prosperidade para você? Qual que é o seu propósito? O que você deseja conseguir realizar através dos recursos que vem através da sua mão? Gente, através dos recursos que vem da minha mão, eu consegui ajudar a realizar o sonho dos meus pais, deles morar numa chácara, que era o sonho da vida deles. Isso, para mim, é prosperidade, conseguir realizar também sonhos das pessoas que era o desejo do meu coração. Paz, que tipo de relação você deseja ter com o dinheiro? Que tipo de relação que você deseja ter com o dinheiro? O que você quer ter? Você quer ter paz? O que você quer? Você começa o que é construir, o que é a sua própria definição, o que é prosperidade para você, é viajar, estar perto da minha família. O que é eu ir para os Estados Unidos, ficar lá com meus netos lá um mês, depois eu ir para o cruzeiro com a minha outra filha, ficar lá mais um mês, depois eu ir para outro lugar e ficar... O que é prosperidade para você? Escreve. Viajar para o mundo, não ter que ficar preocupada com coisinhas pequenas e estar, dedicar meu tempo livre para estar com perto de quem eu amo, entregar para quem eu amo as coisas que eu já aprendi na vida, que eu tenho que as sabedorias que eu já carrego. O que é prosperidade para você? Gente, você não precisa ter um número exato hoje, mas talvez você ainda não saiba. Tá tudo bem. O objetivo hoje é perceber. Eu estou construindo uma vida que faz sentido para mim ou eu estou tentando alcançar uma vida que parece impressionante para os outros? Eu estou construindo uma vida que faz sentido para mim ou tentando alcançar uma vida que parece impressionante para os outros? E qual que é a ativação da vida próspera? Celebrar, aprender, voltar. Hoje eu quero propor uma ativação diferente para vocês. Escolham, vocês vão pegar e vai escolher depois essa pessoa, tá? Que você que esteja prosperando perto de você, na área que você deseja, tá? Desenvolver, e você vai fazer esses 3 movimentos. Você vai celebrar e vir uma mensagem sincera para uma pessoa que prospera aquilo que você já prosperou, que você quer prosperar. Fica feliz com a conquista da pessoa e manda parabéns para ela. Sem falar de você, sem contar sua dificuldade, apenas celebre. Parabéns. Você me admira, você me inspira. Eu sou muito feliz pelos seus resultados. Você é inspiração para os meus sonhos. Você entende que é diferente? Aprenda, segundo, aprenda, pergunta a si mesmo, o que existe nessa trajetória dessa pessoa que eu posso estudar? Não é copiar, gente, é aprender. Eu posso aprender com essa pessoa. E depois a terceira parte é voltar. Voltar, e depois de observar a vida dessa pessoa, você vai voltar para a sua e vai perguntar, qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? E isso é muito importante. Isso se chama, sabe o quê? Modelagem. Entende que modelagem é diferente? Modelagem. Eu parabenizo, eu reconheço, eu vou lá, eu estudo, eu pergunto o que eu posso aprender naquela vida, depois eu volto para mim e coloco qual é o meu próximo passo, o que eu vou executar. Isso é muito importante, porque referência saudável sempre termina em ação na sua própria vida. Referência saudável sempre termina em ação na sua própria vida. E as perguntas que você vai fazer, então você vai fazer esse movimento, tá? Você pode fazer isso, você pode colocar aí o que você vai escrever o nome, o que você admira, que você quer? Faturamento, casamento, casa, corpo, reconhecimento, liberdade, seguidor, viagem, família, o que é? O que isso representa para você? Você vai colocar o que representa para você? A casa representa segurança, eu quero mais segurança. Você vai fazer esse outro exercício aí também, que é aquele primeiro que eu falei, que você procurar colocar um nome de uma pessoa, que você se compara, e o que eu admiro naquela pessoa, o corpo. O que esse corpo representa para mim? É segurança, é reconhecimento, autoestima.
ser elogiada, porque aí você vai descobrir também qual é a ferida que você tem que tratar. Se eu quero autoestima e ser elogiada, eu não preciso ter aquele corpo perfeito para ser elogiado. Se eu quero reconhecimento, eu preciso de eu aprender a me reconhecer. O que é o reconhecimento, gente? Eu estou com esse copo aqui, ele está meio vazio. Se eu tenho necessidade de reconhecimento, eu vou estar sempre buscando aqui, ó, que o outro me reconheça aqui, ó. Se eu estou com o meu copo cheio, se eu vou lá, eu mesmo vou lá e encho esse copo, como que fica assim? Se o outro for lá e encher, ok, vai ter que transbordar, mas se ele não encher, tá tudo certo, não tá cheio meu copo. Eu me reconheço. Eu me abasteço desse reconhecimento. Daí eu paro de ser dependente de ter alguma coisa, de realizar alguma coisa, para ser reconhecido pelo outro. Então, gente, por quê? O problema pode ter. O que eu quero trazer com essa aula para vocês? O problema pode nunca ter sido dinheiro. Talvez tenha sido ligado o valor pessoal a resultado financeiro. E esse movimento pode ficar muito profundo na vida de vocês. Vocês podem descobrir muitas coisas que vocês não tinham consciência. Vocês ir lá e fazer. Eu vou deixar o material de apoio. No material de apoio tem esses exercícios tudo ali para vocês fazerem. Eu não vou fazer nada ao vivo aqui, porque não dá tempo, tá? Então, eu quero que você vá, faça os exercícios e comece ali a observar, refletir sobre tudo isso no dia de hoje. Combinado? Vamos fazer nossa oração para não atrasar vocês? A oração hoje a gente vai aqui libertar, né? A gente vai pedir se vai ser uma oração para libertar nosso coração da medida dos outros, tá? Feche seus olhos, respira profundamente. Respira pelo nariz, solte pela boca. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu acesso nessa manhã o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia que é infinita. Pai, hoje chegamos ao final da primeira semana dessa jornada, dos primeiros 7 dias. E eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já começou a revelar, organizar, a desenvolver dentro de nós. Obrigado por estar conseguindo cumprir o jejum que eu me propus, o jejum, a oração, por estar ao vivo, por conseguir ver a gravação, Pai. Obrigado por estar conseguindo concluir a cada dia no melhor que eu posso fazer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o meu coração. Eu reconheço que algumas vezes medi minha vida pela vida de outras pessoas. Fala com a sua boca, Pai. Eu reconheço que algumas vezes eu medi o meu coração, medi a minha vida pela vida de outras pessoas. Olhei para as conquistas, olhei para os resultados, famílias, empresas, corpos, casamentos, patrimônios, reconhecimento, e permiti que aquilo que vi diminuísse aquilo que o Senhor já havia colocado dentro do meu coração. Hoje, Pai, eu te entrego essa régua. Eu não quero mais. Eu abro mão. Fala aí, eu abro mão de viver tentando alcançar uma vida apenas porque ela parece impressionante aos olhos dos outros. Eu quero discernir a vida que o Senhor está me chamando a construir. Mostre-me, meu Deus, mostre para mim, por favor, quais são os meus verdadeiros desejos. Mostre os meus verdadeiros sonhos. Mostre-me também aquilo que eu desejo apenas por pressão, por comparação ou por necessidade de aprovação, de reconhecimento. Dai-me coragem para soltar sonhos que não são meus. Disciplina para construir aquilo que realmente faz sentido para o meu propósito. Pai, quando a prosperidade de alguém tocar em alguma ferida minha, ensina-me a não atacar, a não diminuir, a não julgar. Ensina-me, Pai, a perguntar o que isso está revelando em mim. Se revelar insegurança, trabalha minha identidade, Pai. Se revelar um desejo legítimo, dai-me sabedoria para transformá-lo em direção. Se revelar necessidade de aprovação, ensina-me a descansar em Ti.
Se revelar uma área em que eu preciso crescer, torna-me ensinável. Pai, dai-me um coração capaz de celebrar. Que eu consiga dizer, sinceramente, que bom que ele conseguiu. Que bom que ele prosperou. Que bom que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa de administrar, porque a conquista do outro precisa ser, porque a conquista do outro nunca, jamais vai ser uma ameaça da minha identidade. Respira. Pai, eu confio que existe uma caminhada diante de mim, mas também eu assumo responsabilidade por ela. Ensina-me aquilo que eu preciso aprender. Mostre-me aquilo que eu preciso desenvolver. Dai-me humildade para observar quem está à frente sem me diminuir. Dai-me discernimento para aprender sem copiar. Dai-me maturidade para admirar sem idolatrar. Dai-me foco, Pai, para sempre voltar à minha própria pista. Pai, obrigado pelo que já existe. Obrigado pelas respostas que talvez eu tenha parado de enxergar. Obrigada pelas pequenas conquistas, pelo conhecimento, pelas pessoas, pelas oportunidades. Pai, muito obrigado pela capacidade que tenho de construir, de reconstruir, pelo caminho já percorrido. Eu valorizo aquilo que tenho enquanto continuo construindo aquilo que desejo. Respira e faz um agradecimento genuíno para Deus agora, por algo que você tenha. Pai, obrigado. Fala no seu coração. O que você tem para agradecer aí hoje? Agradece. Obrigado pela casa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha família, obrigado pelos negócios que eu tenho, pelas habilidades, pela habilidade de prosperar, pela habilidade de construir negócios. Obrigado. Agradece aí os seus obrigados para o Senhor. Que a minha gratidão nunca seja acomodação. Que a minha ambição nunca se transforme em ingratidão. Pai, eu escolho crescer em paz. Eu escolho prosperar com propósito. Eu escolho administrar com fidelidade. Pai, eu escolho desfrutar, sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar mostrar nada para ninguém. Eu consagro a Ti agora a minha medida, meus objetivos, meus desejos, meu tempo, meus recursos, minha caminhada. E também as pessoas que hoje estão vivendo conquistas que eu ainda desejo. Abençoa, Pai. Abençoa cada pessoa perto de mim que já vive as conquistas que eu quero realizar, Pai. E dá-lhe sabedoria, proteja seus corações, para que aquilo que elas receberem produzam bons frutos. Enquanto eu oro por elas, Pai, mantenha o meu coração livre. Eu não oro para negociar contigo. Eu oro porque quero aprender a desejar sinceramente o bem. Obrigado por essa primeira semana, por esses primeiros 7 dias. Continue, Pai, formando em mim uma pessoa capaz de receber, de administrar, de multiplicar, de desfrutar, de repartir aquilo que o Senhor deseja confiar em minhas mãos. Em nome de Jesus, amém. Abra um sorriso, explique seu coração, esfrega suas mãos. Vamos só fazer aqui a nossa declaração. Vou pôr aqui no formulário que eu mandei para você, a declaração do dia, para vocês lerem junto. Vocês lá aqui já mandei lá no grupo, vocês já viram, né? Mandei hoje antes. Tá aqui, viu, gente? Tudo que vai trabalhou aqui, tá? Os exercícios, tudo aqui para vocês fazerem. Declaração do dia. Põe a mão no seu coração. Declare em voz alta. Eu honro. Tá dando para vocês ler, gente? Tá grande ou não? Tá dando a leitura ou não? Tá? Tá grande ou não? Não? Você está conseguindo ler? Não? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. E agora? Tá melhor?
tá? Declaração em voz alta, ó. Eu honro, põe a mão no seu coração, eu honro a história que Deus está construindo através de mim. Minha vida não precisa reproduzir a vida de ninguém. Eu celebro as conquistas dos outros sem diminuir as minhas. Eu observo pessoas para aprender, não para medir meu valor. Transformo comparação em consciência. Transformo inspiração em aprendizado. Transformo desejo em direção. Eu conheço cada vez melhor minha própria medida de prosperidade. Sou grato pelo que tenho, enquanto construo aquilo que desejo. Eu cresço sem competir. Aprendo sem copiar. Celebro sem medir. Prospero sem precisar provar meu valor. Minha identidade permanece firmada em Jesus, em Yeshua. Estou construindo uma vida próspera com paz, propósito, fidelidade e equilíbrio. Em nome de Yeshua, amém. Abre um sorriso. Parabéns por vocês estarem até aqui. Parabéns por todos que conseguiram entrar ao vivo. Ninguém tirou a foto nossa aí, né? Manda uma foto aí para mim, por favor. Possa. Celir, você conseguiu descansar, meu bem? Parabéns por ter entrado. E daí é uma hora mais cedo lá da região. As meninas que entraram o primeiro dia hoje, sejam muito bem-vindas. Vai ficar salva a gravação. Vocês já estão no grupo, né, meninas, que entrou hoje pela primeira vez. Vocês podem estar lá olhando a gravação. Pessoal, eu percebi lá que o pessoal esqueceu. Eu tenho a pessoa que coloca a gravação de ontem, não foi lá para o grupo, né? Eu já vou colocar agora, vou encerrar aqui, já vou colocar a gravação de ontem e já liberar aqui para vocês, tá? Então, vocês conseguem ver a gravação de ontem, tá? Quem não viu, tá bom? Tiraram a foto, gente? Quem vai tirar a foto para mim? Já tirou? Fala para mim quem está tirando. Eu dei um print. Meu print? Ah, eu saí bonito porque eu estava conversando. Você é linda, você é linda. É isso. Obrigada. Gente, muito bem, parabéns. Faça um excepcional dia. Até amanhã eu vou encerrar a gravação e aí, se tiver alguém queira perguntar alguma coisa, tá?